E aí, pode inspirar na área para você, mulher que gosta de histórias inspiradoras de mulheres com uma trajetória que você pode olhar e falar, eu também consigo, se ela consegue. Você consegue se ver no outro. Esse lugar é um lugar seguro para a gente se apoiar e para a gente chegar num lugar inimaginável. Muito bom que a gente sonhou, certo? Vamos começar falando hoje de autenticidade. O preço que você paga para ser você mesmo é alto. O preço que você paga para parecer com o outro também é muito alto. Só que você paga em prestações e aí você não sente. Então, a minha dica para você é: não abra mão de ser a pessoa que você veio ser aqui na Terra. Porque fica muito mais fácil, muito mais leve. Você vive seu propósito e você passa a conquistar tudo que você merece. Certo? Na minha frente, uma mulher que está aqui pela primeira vez fazendo seu primeiro podcast. Então eu estou me sentindo muito honrada e feliz, porque é muito bom quando a gente está entrando numa nova área de alguém que já está tão despachada aí no digital. Ela é uma influenciadora baiana, está no meio digital se despontando, alegrando muita gente, falando de maternidade, divertindo a galera e trazendo conteúdos para que você também se inspire e que você refaça algumas coisas na sua vida, tenha um olhar mais, talvez, empático ou engraçado das coisas que você vive. Mãe de Ayla e Maitê, que está chegando, e com um quadro maravilhoso na rua. Me conta aí, eu quero saber dela o que ela tem para me contar. Keila! E aí, linda. maravilhosa! Que prazer, gente, estar aqui, né? Tô me sentindo assim, lisonjeada demais. Você é lindíssima. Eu tô feliz de você ter aceitado. Eu queria deixar registrado que Keila tá aqui porque a minha podóloga maravilhosa e amiga, Nívia, depois vejam o Instagram dela, eu sempre tô divulgando Nívia porque eu acho ela incrível, mesmo com serviço diferente. Falou: minha sobrinha é maravilhosa, você vai adorar conversar com ela. E aí, fazendo o meu pé com essa minha amiga, com a Nívia, com a sua tia, eu te escrevi ainda com ela lá em casa. Falei: quero muito te entrevistar, quero te conhecer. E você topou e a gente tá aqui, tô feliz. Sim, tia Nívia é assim, maravilhosa, sou completamente apaixonada, a gente tem uma conexão muito boa. E quando ela me mandou essa mensagem, ela falou: você precisa conhecer Lu. Eu falei: tá, então se a senhora tá dizendo que eu preciso conhecer, então eu preciso conhecer. E engraçado, porque você tá sentada aqui hoje muito porque ela falou: você precisa conhecer Keila. Então, eu fiquei pensando aqui como a gente precisa também de pessoas para fazer pontes que nos engrandecem, assim, que vem um novo. Então, gratidão, Nívia. Amor, vamos lá. Vamos começar do começo. Esse é o primeiro podcast. Meu primeiro podcast. A mão chega a estar suando um pouquinho, ó. Mas você é muito despachada naquela rede social. Menina, viu? Eu tô crescendo bastante lá. E por incrível que pareça, né? Eu não sei por que não veio um podcast antes. Eu acho que é porque cada coisa acontece com um propósito e esse aqui tinha que ser o primeiro. Ah, que bom! Vamos lá. Keila, olha só o que eu queria entender. Sim. Eu vejo aquela Keila ali, hoje com um quadro na rua, mesmo com barrigão entrevistando pessoas, vividas muito divertidos, você com seu marido Neves, que está aqui no estúdio. Depois, vem cá. Rápido. Vem cá, só um oi. Primeiro podcast, a gente fala logo marido. Gente, marido de Keila, Neves. Parece lá. Isso, esse é Neves. Baixa aqui, Neves. Tu é grande, Neves. Baixa aqui, ó. A timidez em pessoa. Ali, Neves. Gente, obrigada, meu irmão. Ó, esse marido de Keila já chegou aqui filmando tudo. Aí eu falei: gente, o que é isso? Marido de influência também, que eram assim, cadê você? Mas eu falei: tem que fazer uma mentoria para maridos de mulheres que precisam usar a rede social como fonte de trabalho. Meu amor, ele não tem escolha, ele tem que me gravar. Filho, vamos começar aqui essa gravação, faz um make-off aí daquele jeito, pega aí nos melhores ângulos, ainda tem isso, né? Mas sempre dá certo. Você já viu aqueles cortes do tipo, eu chegando no hotel com minha esposa e ele filmando tudo? É tipo Neves. Keila, eu acho que a gente, eu fiquei com muita curiosidade. Aqui é um podcast para a gente falar com mulheres e hoje a gente sabe que o digital é uma grande possibilidade para mulheres, principalmente com mães, que a gente olha para o lado e fala: não quero ficar longe do meu filho, não quero me ausentar tanto de casa, eu quero fazer o dever, eu quero acompanhar na prova. E quando a gente passa a entender que a rede social é um lugar onde dá para a gente contar um pouco uma história, dependendo da mensagem que você tem para fazer e falar, mas dá também para você ser remunerada através daquilo ali,
vira uma possibilidade para mães hoje que podem olhar para o lado e falar para onde eu vou. E aí eu queria entender de você, agora gravidinha da segunda filha, como é que você entra nessa rede social? Como é que você decidiu, estalou o dedo e falou, é isso que eu quero? Como é que tudo começou? Lu, na verdade, eu não decidi, eu caí de paraquedas. Ah, Por quê? Meu irmão começou com uma onda do YouTube, né? Lá mais ou menos em 2017, 2018, não me lembro muito bem. E automaticamente a família toda foi E ele sendo falava puxada. Ele fazia trollagens, essas coisinhas assim, Tá. sabe? Mais pro lado do humor. E aí a gente também participava dos vídeos e a família acabou sendo toda puxada para esse meio do digital. Então eu posso dizer que eu trabalho mesmo com a internet de uns 4 anos para cá. É mais ou menos isso. Mas que eu comecei a postar umas coisinhas já tem muito tempo, né? Só Tá. que E quando foi que você fez qual foi o estalo de 4 anos para cá que você falou, o assunto é esse, você foi mudando, como é que você entendeu qual era eu chamo no meu curso de escama de peixe, assim, que a gente tem vários assuntos, mas naquela rede social dá sim para você falar de várias coisas, sim. principalmente mulher, amor, não peço pra gente falar sobre uma coisa só, não, que a gente fica doida. Então, quando foi que você decidiu, falou, é isso que eu tenho para falar, as minhas mensagens são essas, é isso que eu quero fazer? Existiu isso? Existiu. Ai. Quando eu engravidei de Ailinha, né, que eu comecei a compartilhar o meu dia a dia, comecei a compartilhar, né, a maternidade para mim, que era algo muito novo, e eu engravidei muito nova, né, com 17 anos, então era um momento, assim, que eu poderia estar curtindo, vamos dizer assim, né, uma jovem de 17 anos poderia estar curtindo, viajando, eu simplesmente estava ali prestes a me tornar mãe, né, então foi quando eu comecei a ver o interesse das pessoas por tudo que eu postava, pelos conteúdos, e eu falei, eu acho que eu consigo investir nisso aqui, né, nesse nicho de maternidade. E foi aí que eu comecei. Foi um divisor de águas para mim. Quando eu descobri que estava grávida da minha filha, minha vida mudou completamente, minha cabeça também mudou completamente, porque eu tenho 21 anos de idade, mas você não disse que eu tenho 21 anos de idade, né? Não, a gente disse que você tem 15, amor, com essa cara linda. Não, eu digo de mente. Minha mãe disse que eu tenho 40 anos. Sério? Né? Porque eu amadureci muito rápido, né? Então, depois da gravidez de Alinha, eu disse, o meu nicho vai ser maternidade, e a partir dali foi só sucesso. Olha só que interessante, eu por ser jornalista, bom, você tem 21, eu tenho 44, tá, meu bem? Então, eu já vivi 2 vezes o que você já viveu. E claro que a rede social, quando você diz que com 17 você engravidou e começou a falar de maternidade, com 17 não existia nem Instagram na vida. Não me lembro como é que estava o YouTube, não me lembro, mas assim, 17, o que eu estava fazendo com 17? 17, eu estava entrando na faculdade de Relações Públicas. O telefone era tijolão, não existia WhatsApp, não existia nada disso. Então, eu decidi contar um pouco da minha trajetória com maternidade, porque eu, como jornalista, eu falei, quando surgiu o Instagram, eu falei, eu não vou contar qualquer coisa. E aí me veio a dificuldade de engravidar, eu falei, opa, então dá para a rede social ser usada de uma forma boa para mim, para as pessoas. E aí eu comecei a compartilhar um pouco daquilo, da minha vida, da minha gravidez, mas de fato eu só fui contar que eu não podia engravidar, acho que quando o Guido nasceu, mas aí veio um legado de mulheres, assim, eu acabei nichando para a maternidade de início. Então eu encontrei um propósito ali de mãe, mulher, maternidade, filho, gravidez, que foi uma delícia. Mas aí você tá na sua maternidade, mas você tem vídeos muito engraçados. Você tem um negócio ali de um personagem que você vira um negócio. Teve um que eu assisti seu, que você tá dublando toda de azul, assim, fazendo um negócio meio do passado, que eu falei, gente, Nossa, genial. remake. Muito bom, muito bom. Essa parte engraçada, essa parte. Como é que chegou esse projeto? Você é isso? Eu sou isso. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa, na frente das câmeras e fora dela também. Isso é de família, viu? Meu pai é muito engraçado. Meu irmão mais velho também é muito engraçado. A Abner também é muito engraçado. Você é uma família de quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Me traga a sua família aí para eu entender de onde você veio. Então, eu tenho 2 irmãos, um que acho que vai fazer 30 anos esse ano, um homão. E Abner, que tem, se eu não me engano, 26, 25, mais ou menos isso. A Abner também ama o digital e tá lá com força total. Com certeza, tá e lá seu até irmão hoje. de 30? Também.
E sua mãe também é um sucesso, Minha mãe gente. Vocês são também. família do... E meu pai também. É Seu todo pai mundo. também? É, minha filha. Do jeitinho dele, mas ele tá lá. Ele faz as lives dele falando sobre Deus, né? Lendo um versículo, grava os stories dele. E ele tá lá todos os dias. A família inteirinha é de influenciadores. Gente, tá. Keila, então é isso que eu tava querendo fazer a junção. Com 17 não existia essa parte de internet na minha vida. Eu Sim. precisei me desafiar para estar ali dentro, para entender, para aprender e para, né? Obviamente que se você se desafia um pouco mais tarde, fica um pouco mais difícil, Verdade. né? A barriga dá um gelo, mas você meio que cresceu já nisso. Então hoje pegar, gravar um story, gravar um vídeo é tranquilo? Super tranquilo. Já é algo que está 100% inserido na minha rotina, né? Então eu já acordo. Às vezes acontece alguma coisa no dia a dia, eu tenho um filho e eu falo, isso aqui dá para eu pegar e fazer um vídeo pro feed. E aí rola. Quando eu posto no feed, a galera ama e fala, meu Deus, você é demais, você é muito criativa, mas é algo que já vem mesmo da minha cabeça e aí a gente vai fazendo e dá super certo. Vem cá, e o marido também entra na onda. Ele entra na onda. Quando a gente começou a namorar, né, lá em 2019, ele era super tímido, não gostava de aparecer, tinha assim, não quero e tal. Mas aí eu comecei a botar ele no eixo. Eu falei, meu amor, você é marido de blogueira, então não tem como você ficar sem aparecer. Aí ele foi se adaptando, né? E aí hoje a gente grava várias coisas juntos e ele já é bem mais assim, desinibido. Ai, que massa! Keila, a gente estava falando antes de começar aqui da dor que você viveu em família. Sim. E eu acho que a dor ela tem um lugar muito significativo na nossa vida, de alguma forma. Eu escolho aprender com elas e enxergar o copo cheio. Eu queria só que você me trouxesse um pouco de como foi isso para você, ter vivido isso de uma forma tão cedo. Você precisa ser madura muito cedo. Ter enfrentado decepções, ter vivido coisas que você jamais escolheria com 15 anos. Como é que você processou isso tudo? Então, Lu, foi muito difícil, né, para mim e para minha família. Foi o pior momento que eu vivi e com Quanto tempo pouca durou? idade, né? Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos e eu fiquei assim mais ou menos até os 17 anos. Até eu descobri que estava grávida de Ailinha, né? Então foram 2 anos bem complicados, né? De instabilidade, né? Sim. Eu tive depressão, eu tinha crises de ansiedade terríveis, sabe? De acordar de madrugada sem ar mesmo. Era algo que psicólogo não estava resolvendo mais, remédio não estava resolvendo mais. Eu já tinha perdido o sentido da minha vida. Eu dizia para mim, não faz mais sentido eu estar aqui, não faz mais sentido eu viver. Porque com 15 anos, eu era uma criança, né? Uma adolescentezinha. Então, eu fui obrigada a amadurecer forçadamente por conta de tudo isso que aconteceu. Então... Tem pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, mas elas não fazem ideia desse acontecimento. Se eu puder, ou se você puder, não dar nomes, mas puder só elucidar, como é que você contaria esse caso? Como é que você chama isso? Você chama foi uma traição que você viveu de uma amiga, de uma familiar, o que é esse caso que te fez sofrer, carregar essa dor tão cedo? Sim. É algo que depois que aconteceu eu nunca trouxe para a internet, principalmente pelo fato de não querer reviver aquilo, né? Que foi um momento tão difícil para mim. Você se sente segura para estar falando isso aqui agora? Assim, um pouco. Você não precisa entrar tanto nessa gaveta. Eu queria só que a pessoa que estivesse te ouvindo entendesse que trauma é esse, para talvez ela se identificar com o que ela vive também. Sim. Foi uma questão familiar, né? Nessa questão familiar, houve um afastamento, né, de uma criança que eu tinha uma consideração como um filho para mim, eu cuidava como um filho. E essa situação trouxe essa dor para minha vida. Eu nunca me senti segura de trazer esse assunto novamente para a internet, porque eu não queria reviver tudo aquilo de novo. E eu só vivi o processo, né? Que foi um processo muito doloroso. Minha mãe sofria em me ver sofrendo. Neves também está de prova, sofria, né? Também ficava desesperado, sem saber como conduzir. Por quantos anos você cuidou dessa criança? 1 ano.
Tá. Por um ano a gente teve essa relação de muito amor, de muita dedicação, né, de muita entrega. Mas eu costumo dizer que nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito e quando as coisas acontecem é porque elas têm que acontecer. Hoje eu entendo um pouco, né? Não consigo entender 100%, mas eu consigo compreender de que aquilo ali precisava acontecer para hoje eu ser a mulher que eu sou. Tá. E essa dor te levou para onde? Qual é a mulher que ela se transformou depois de ter tirado um filho que você ainda não tinha parido de você? Sim. Essa dor me trouxe para um lugar muito diferente, sabe? Um lugar de ressignificância mesmo. Eu consegui me transformar numa mulher forte. Hoje tem situações que acontecem na minha vida que eu digo assim, meu Deus, como é que... Eu nem dou crédito para isso, nem ligo para isso, mas na verdade é porque quando a gente cria uma certa maturidade, né, a gente aprende a lidar com as situações da vida. E hoje eu me considero uma mulher muito forte, uma mulher guerreira, que só tem 21 anos de idade, né, mas consegue transparecer até às vezes uma idade maior. Tanto que quando eu falo na internet que eu tenho 21 anos, as pessoas ficam assim, como assim você tem 21 anos? E sim, eu tenho 21 anos, mas as dores, os processos, né, que aconteceram na minha vida, eles serviram para isso. Você se sente regenerada hoje, tendo gerado suas próprias filhas? Nossa, demais. Primeiro que a Aileen, ela veio no momento no qual eu precisava dela mesmo, sabe? E Deus, ele falou comigo. Eu tenho muita fé em Deus, a minha família vem de princípio evangélico. Então, quando eu estava sofrendo muito nessas crises de ansiedade, eu fui na igreja e Deus usou um pastor para falar comigo. E eu estava tendo crises fortíssimas de ansiedade e meu pai nesse dia disse assim, filha, vamos na igreja. Um amigo meu me chamou, eu não conheço a igreja, mas vamos lá, né, para ver se você se sente melhor. E aí eu fui. E aí ele veio até mim, eu tomei aquele susto, né, e aí ele disse assim, olhando para você, eu consigo ver um buraco muito grande, sabe, de algo que aconteceu na sua vida que deixou esse buraco. Eu consigo ver você destroçada por dentro. Isso no meio do culto? No meio do culto. E eu comecei a chorar, né, porque aquilo ali era 100% real. E aí ele falou que Deus iria me dar uma família e que eu seria muito feliz. Aí eu olhei para aquela situação assim, eu disse, gente, como assim? Eu só tenho 17 anos, vai me dar uma família, eu vou ser muito feliz? Tá, se Deus falou, então tudo bem. Isso foi mais ou menos em dezembro. Quando foi em janeiro para fevereiro, eu descobri a minha gravidez. Uau! Uau! Deixa eu te dizer uma coisa, já que sua família é de princípio bíblico, você vai entender rápido o que eu vou falar. Deus te deu a glória em dobro. Dupla honra, né? Você teve duas filhas. Sim. Que coisa linda. Coisa linda. Tá. Keila, quem é Deus nessa sua vida? Ele te deu esse recado, ele cumpriu uma promessa, mas quem é você nesse desvendado de espiritualidade? Deus é tudo para mim. Eu costumo dizer que tudo que eu faço na minha vida, eu coloco Deus em primeiro lugar. Como é que você conversa com ele? No meu quarto, no chuveiro, sabe? Em qualquer lugar que eu tiver. Eu tava no carro, inclusive, e eu vim falando com ele. Deus, ó, tá entregue nas suas mãos, seja feita a tua vontade. A gente tem uma relação assim muito aberta. E ele se fez presente em todos os momentos da minha vida. Inclusive, nesse momento mais difícil que eu vivi. Eu conseguia sentir Deus comigo, mesmo depois de tanta decepção, mesmo depois de tanta dor. Mas ele não permitiu que nada acontecesse, porque eu pensei diversas vezes em tirar a minha vida. É quando eu estou fraco que Deus me faz forte. Que sou forte. Com certeza. Gente, ele é muito real. Você falou uma coisa linda, que eu queria que a gente refletisse. Eu sempre falo assim que a grande diferença é quando a gente não é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus. E olha o que ela trouxe aqui. A nossa relação é muito aberta. Você entende quando você fala isso de um amigo, você fala isso de um marido, você fala isso de um paquera, você fala isso de uma amiga. Quando você fala de relacionamento, quando você fala a nossa relação é muito aberta, é tipo, meu pai amado. Né? Que eu deito no colo, que eu choro, que eu reclamo, que eu brigo, que eu digo que eu tenho medo, que eu sou frágil. Não sei por onde vou, abre o caminho aí, só vejo 5 palmos na minha frente, mas eu preciso chegar lá e são 100 quilômetros, Deus, pelo amor de Deus, vai me levando. Sim. Lindo, intimidade.
Isso mudou tudo na minha vida. A intimidade. Eu conhecia Deus, mas eu não tinha intimidade. Tá, vieram suas filhas. Você não vê mais essa criança que você cuidava? Não. Desde quando tudo aconteceu, eu não tive mais contato. Nunca mais. E realmente, Deus, ele foi perfeito porque ele trouxe a Elinha no momento que eu mais precisava. E ali eu tive a certeza de que minha filha, ninguém poderia tirar de mim. E foi quando eu fui deixando essa ansiedade e depressão de lado, né? Porque eu ficava ansiosa para ver o rostinho, para pegar ela no meu braço, para pegar ela no meu colo. E a Elinha, ela veio e trouxe algo tão diferente para minha vida, Lu. Eu não consigo te explicar em palavras, Não sabe? precisa. Você é mãe. Você é mãe, você já entende, né? Não precisa. O que um filho faz com a gente. Antes de entrar na gaveta da maternidade, que a gente pode conversar aqui até 3 dias seguidos, né? Que não falta assunto. Eu queria muito conversar sobre algo que eu não sabia. A gente não tinha conversado sobre isso antes, mas você falou muito sobre crise de ansiedade e depressão. Eu tenho uma curiosidade quando as pessoas falam assim, eu tive crise de ansiedade, eu falo, gente, o que é isso? E a minha curiosidade é para saber o que é que acontece, sei lá, que nunca me acontece, mas tem momentos que acontece comigo que eu falo, gente, será que isso é? Então é uma curiosidade mesmo. E para as pessoas que possam estar nos assistindo e nos ouvindo, que já passaram, que foram diagnosticadas, não sei, entenda que aqui tem uma mão amiga de alguém que já viveu isso e como é que ela saiu. Então, minha pergunta para você é, o que é isso? O que é que acontece com o corpo, com a cabeça numa crise dessa? E como é que faz? Como é que lida com isso? Como é que lida? O que é? Primeiro eu quero saber, O que estou tendo, é o quê? O que é uma crise de ansiedade? Quando tudo aconteceu, minha mãe, primeiramente, foi a que desabou. Então eu precisei ser forte por 3 meses, que foi o tempo que ela ficou assim, de cama, tomando remédio, sem conseguir dormir. Então eu colocava na minha cabeça que eu não posso chorar na frente dela, eu não posso sofrer na frente dela, eu tenho que ser uma fortaleza, porque minha mãe sempre foi a coluna da casa. E vendo minha mãe naquele estado ali, eu sentia que eu precisava fazer o meu papel naquele momento, eu precisava cuidar dela. E aí, quando aconteceu tudo isso, e ela passou por esse processo, os primeiros 3 meses foram muito difíceis para ela, mas depois ela conseguiu começar, né, a seguir a vida, a se adaptar com a situação. E foi quando eu desabei. Tá. E aí... Você sentiu que ela já conseguia segurar a onda, você falou, agora é minha vez. E aí eu não sentia vontade de sair, tudo começou assim, eu não sentia vontade de sair, eu não sentia vontade de ver ninguém, eu só queria ficar trancada no quarto. Eu não conseguia sentir alegria, sabe? Era algo muito estranho. Era uma tristeza sem fim. Às vezes eu estava aqui conversando com Neves, do nada, sobre alguma coisa, e vinha aquela tristeza, eu corria para o banheiro e ia chorar, sabe? E tudo começou assim. E aí quando minha mãe começou a perceber, ela falou, filha, vamos procurar um psicólogo. Porque eu era muito nova, né? Então ela começou a ficar com medo da proporção que aquilo ali estava tomando, né? Sim. A gente procurou psicólogo, eu comecei a fazer terapia, e aí eu já comecei a tomar medicação para dormir, porque eu não conseguia dormir, né? Remédios calmantes. E aí depois vieram as crises de ansiedade. Tá. Eu acordava de madrugada com falta de ar, sem conseguir respirar mesmo, sabe? Era algo assim surreal. E era uma dor que eu sentia, Lu, no meu peito, sabe? Como se alguém tivesse arrancado alguma coisa de mim. Era uma angústia tão grande que eu não consigo mensurar essa dor aqui para você. Então, tudo isso aconteceu, foi um turbilhão de coisas, era um turbilhão de emoções. E aí... Você falou da falta de ar. Era real essa falta de ar? Real. Você, sei lá, eu botava oxímetro e não tinha... Era real, super real. Não era psicológica, era real. Eu acho que, na verdade, tudo começa, né, no nosso psicológico. E aí, como eu já não estava com um psicológico bom, tudo isso era levado para o meu corpo também. Então, tinha momentos que eu tinha tremedeira, tinha momentos que eu sentia falta de ar, eram muitas coisas que aconteciam no momento. E aí, Neves tentava, de alguma forma, me ajudar, mas não tinha o que ele fizesse que mudasse aquilo ali. Eu ficava durante um período. O que às é um vezes período? era 30 minutos em crise. Às vezes eu ficava 30 minutos, às vezes eu ficava 5 minutos, às vezes eu ficava 1 hora.
E tem também um detalhe que eu esqueci de contar aqui. Eu não aguentava abrir a galeria do meu celular. Porque tinha foto da pessoa que Porque você tinha amava. foto, tinha momentos, tinham coisas. E eu não conseguia. Se eu precisasse de qualquer coisa que tivesse ali na galeria, né, naquele período ali, eu dizia, Neves, abre aqui pra mim. Eu não conseguia. Se eu abrisse, eu tinha uma crise de ansiedade. E hoje? Hoje eu consigo. Que bom. Tranquilamente. Curada? A gente Curada. fala regenerada? Regenerada. Graças a Deus. E A pergunta que não pode faltar e a resposta que não pode deixar de dar. Como que se sai de uma crise de ansiedade? eu me entreguei tudo nas mãos de Deus. Porque eu já não tinha mais o que fazer. Eu já tinha tomado medicação. Eu já estava passando por profissionais. E nada disso estava resolvendo. E eu falei, Deus, minha vida já não faz mais sentido. Agora é com você. Como é que eu vou sair disso? E aí veio a resposta. Na igreja, com a promessa que ele me fez. E 2 meses depois se cumpriu. Amém. Então, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu falo muito de Deus no meu Instagram, eu falo muito de Deus nos meus stories e as pessoas são tocadas com isso. A minha história de vida, ela é uma história de superação. Com tanta pouca idade, né? Eu consigo enxergar que os principais anos da minha vida, no qual eu estava entrando nessa parte da adolescência, entrando na fase adulta, foram os anos assim que eu realmente passei. É aquela coisa que você falou. Você conhecia Deus, mas você não tinha intimidade com Deus. Então, dos meus 15, 16 anos para o dia de hoje, foi quando eu realmente passei a ter intimidade com Deus. Ok. A gente pode chamar isso que você viveu da pior dor da sua vida até hoje? Da pior dor. Pior dor. Deus Pior. pega a pior dor para se apresentar e se fazer íntimo. Ele é muito lindo. Ele é. Mas deixa eu te dizer, você falou, eu falo muito de Deus. Essa coroa aqui era um fogo. Era para ser um fogo. A logo já estava toda pronta. Eu queria um fogo. E aí eu tive um sonho. Deus falou, você vai trocar o fogo pela coroa. Eu falei, não, coroa é, né? Menininha, douradinha, princesinha, rainha. Ele falou, não vou. Maluquice. Não vou. Nem foi Deus que me disse, tô doida. Que coroa? De onde ele tirou isso? E aí depois eu sonhei de novo essa coroa. Eu num lugar, com o microfone na mão, muitas mulheres na minha frente, cada uma recebia uma coroa pequenininha. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, ele fez a coroa, é real. E eu ensino comunicação real. É real, é do meu reino, é para mim. Eu falei, tá tudo bem então. Com vocês. A coroa que me foi pedida. Ao invés do fogo. Ele queria a coroa e eu obedeci. É isso que a gente tem que fazer, obedecer. Para colher milagres. Com certeza. Sim. Aí você sai disso, dessa dor, vem suas duas filhas. Vem Ayla, a primeira filha. Sim. Dizendo para que veio. Nossa. Ayla, meu Deus do céu, que menina é aquela? Tem uma inteligência surreal. Eu costumo dizer que ela é fora da curva, sabe? Ela tem muito da minha personalidade. Ela é mandona. Ela é mandona, mas ela é muito alegre, sabe? Ela tem esse jeitinho que eu tenho. Mas é a cara do pai. Tá? Amor. Não Seja tem bem-vinda, nada meu. Espero que Maitê, por favor, filha, venha a cara da mamãe, né? Não conhece meus filhos, não, amor. São louros do olho azul. Gente, casei com um homem preto para ter filho louro do olho azul. Claro que não, gente. Tem nada a ver comigo. Pois é, porque a gente carrega 9 meses na barriga para isso, né? Aí falam assim para mim, ó, vá tentar menininha, vai que. Eu falo, gente, azinho, azão, não dá. Não vai dar certo. Vai vir com a cara do pai de novo. É melhor parar por aqui. E aí eu parei. Pois é. Sim. Aí vem sua primeira filha. Sim. Que te bota do avesso. E te mostra o que é o amor que você achava que amava. Mas agora você vê o que é o amor. É verdade. Gerar. O que é que ela te apresentou de novo? Ela ressignificou tudo, Lu. Ela me tirou de dentro de um buraco no qual eu não imaginei nunca na minha vida sair. Eu não conseguia enxergar uma saída. E ela me trouxe para um mundo completamente diferente. Um mundo sem dor. Um mundo cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Sem sofrimento. E aí eu comecei realmente a conseguir, né, me levantar com aquilo ali, sair dessa situação, para a glória de Deus. Amém. E foi lindo demais,
Pra mim, hoje eu consigo te dizer que, sem dúvidas, a melhor coisa que me aconteceu foi eu me tornar mãe. E agora mãe de 2, né? Porque mesmo muito nova, a gente pode dizer assim, Keila, mas com 17 anos você poderia estar entrando em uma faculdade, sei lá, fazer um intercâmbio e viver sua vida. Sim. Mas o que eu precisava era da minha filha. Amém. Deus sabe do De que a tudo. gente precisa. Exatamente. E Ele dá tudo no momento certo, né? A gente pode até achar que não, que é difícil entender o quebra-cabeça quando a gente está tentando montar ele. Sim. Mas depois de montado, você fala, claro que fazia Nossa. sentido. Óbvio que não é aquela peça não era aquela hora. Mas Verdade. agora está perfeita. É lindo de ver a obra do Senhor, é lindo mesmo. Ele é perfeito em tudo que Você faz. me falou de uma vida de superação. Que superações foram essas que você enfrentou? Eu superei a depressão, as crises de ansiedade, eu superei o medo, porque eu sentia muito medo, sabe, de me mostrar para o mundo. Eu sentia muito medo do que as pessoas iriam achar de mim, né? Porque quando tudo aconteceu, envolveu automaticamente todo mundo. Então eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, eu sempre passei muita verdade, eu nunca gostei de lidar com mentiras, com engano, nada disso. Então, ouvir as pessoas falando inverdades sobre mim me doía Machuca muito. demais. Keila, me explique isso. Você hoje tem 400 e poucos seguidores? 1.000 seguidores? Quanto? 200 e pouco? Me lembre. Eu tô com 376 300 mil. e pouco mil seguidores. É gente pra caramba atrás de você, querendo saber um pouco da sua vida, né? E se inspirando em você. E você falou de uma coisa que me marca muito, que são os comentários, porque acaba chegando. Eu leio todos, eu respondo todos. Então, eu queria entender, na sua proporção, e vivendo o que você viveu e vive hoje, eu não sei de que forma você recebe essas mensagens, mas qual foi a estratégia que você usou na sua vida para bloquear a sua mente de aceitar mensagens que você falava, isso é inverdade, eu não sou isso? O que foi que você usou? Então, isso aqui é uma história muito doida. Talvez seja difícil de você acreditar. Mas eu tinha uma conta de quase 800 mil seguidores. Tá. Quando a Ilinha nasceu, eu ainda estava nessa conta, né? Mas essa conta tinha muitas pessoas antigas, né? Dessa época de 2020. E por mais que eu desse o meu máximo nela, poderia ter apenas um comentáriozinho ali, falando uma inverdade sobre mim, sobre tudo que aconteceu. Te acabava. Me acabava. Por completo. E aí o que foi que eu fiz? Vou começar do zero. Deletou a conta? Ela tá aqui até hoje, mas eu não uso mais. Ela é uma conta para outro segmento agora, para achadinhos que eu transformei. Mas eu decidi iniciar do zero e eu comecei essa conta do zero. Eu poderia estar nessa outra conta, hoje talvez estivesse até com 1 milhão de seguidores, mas isso sempre iria me acompanhar, sabe? Essa coisa de ter outras pessoas lá, como a gente fala, né? Haters. Sim. Isso não me fazia bem. Então eu disse, eu vou construir uma conta do zero para as pessoas que me acompanharem nessa conta, me acompanharem pelo que eu sou. Começarem a me seguir, porque elas simplesmente gostaram, se identificaram comigo, Com a sua verdade. com a minha verdade, e não porque aconteceu alguma situação na minha vida e elas Ou porque você é irmã aqui. de, tia de... Exatamente. Maravilhoso. Gente, olha a reflexão que a gente pode ter com isso, que é maravilhoso. Eu tô aqui pensando, olhando para você e falando, olha, assim, é isso mesmo. O que é na sua vida que você tem aberto mão? Porque uma conta hoje de 800 mil seguidores dá um trabalhaço. Dá. Ela abriu mão de uma conta de 800 mil seguidores para começar tudo do zero, por um propósito. O que é que você, o que é que eu, o que é que nós estamos precisando abrir mão da nossa vida, mesmo que tenha um alto valor, visivelmente, carnalmente, tem um alto valor. Porque lá na outra porta que você vai abrir, pode parecer menos, mas vai significar muito mais e fazer muito mais sentido para a sua vida. E deixar a nossa vida muito mais leve, né? Fazendo valer para que a gente veio. Genial. Com certeza. Como é difícil abrir mão das coisas. Lu, quando eu decidi abrir mão, eu não pensei 2 vezes, não. Porque se eu pensasse demais, eu não ia abrir mão. Então eu disse assim, não, isso aqui tá me fazendo mal, sabe? Não tá dando pra mim, então vamos criar outra conta, vamos começar de outra conta.
Eu comecei. E aí os números subiram até rápidos. E nessa conta foi quando eu realmente comecei a criar conteúdo de verdade. Porque na outra conta era mais stories, era um post hoje, um daqui a 3 meses. E nessa conta nova, não. Eu sabia que eu precisava produzir conteúdo para crescer. Vamos lá para isso? Vamos isso. Vamos lá. A mãe que tá com o filho em casa e fala, meu Deus do céu, eu conversei com a mãe agora essa semana e ela tá trabalhando num lugar. Eu falei, como é que você tá? Tá tudo bem? 7 meses sua filha, você tá feliz? Ela falou, Lu, tô muito feliz, mas tô muito triste. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tô trabalhando, só saio daqui 5 horas da tarde, eu tô vendo minha filha super pouco. E de manhã eu tenho que vir para cá, tenho que chegar aqui 7 horas da manhã, eu tô convivendo muito pouco com minha filha e eu não sei o que fazer. E aí, como a gente estava conversando, eu queria muito que você trouxesse a luz da internet, porque às vezes as pessoas ou acham que é muito difícil, não é para mim, ou tem pessoas que acham, muito fácil, é só gravar tal, e na verdade é uma dedicação que a gente precisa dar para esse negócio, como tudo na vida, Sim. regar para crescer. Mas me fala a estratégia, se você hoje pudesse olhar ali naquela câmera para uma mãe, para uma mulher que queira crescer no digital, ser conhecida, escrever uma história por ali, quais seriam suas dicas? O que é que você aplicou na sua vida que deu certo que você deixaria aqui agora como legado? A verdade é que eu só comecei. Com o celular que eu tinha, com as armas que eu tinha, que era uma rotina de viver muito cansada, porque minha filha ainda era pequena, de viver sem dormir, porque a Ilinha não dormia de noite, eu não sei o que era que acontecia, meu amor, mas ela não dormia. E eu comecei mostrando minha rotina, né? Eu comecei a mostrar o lado bom dessa história, né? E mostrava também os perrengues que a gente passava. E nisso, eu fui começando a crescer muito e as pessoas se identificando com o meu jeito, com a minha forma de lidar com a minha filha, né? E aí, isso foi acontecendo e eu fui entendendo que aquilo ali tinha que virar minha rotina. Então virou a minha rotina, produzir conteúdo acordando descabelada, com minha filha ali, né, indo dar um banhinho nela, trazendo ela cheirosinha, limpinha, dando uma comidinha para ela, pegando uns momentos engraçados, que ela sempre foi muito extrovertida, sempre fez coisas muito engraçadas. Então eu pegava tudo que acontecia no meu dia a dia. E o dia do mau humor? Né, e trazia. O dia do mau humor, eu tentava lidar da melhor forma, né? Às vezes acontecia um problema, às vezes eu estava triste, eu não trazia aquilo 100%, né, para os stories. Ou às vezes eu dizia, gente, hoje eu não estou muito legal, eu vou ficar off, amanhã eu vou estar melhor, e aí eu apareço para vocês. Ou então eu procurava gravar para poder tirar o foco do meu dia daquilo ali. Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Isso me ajuda muito. Eu amo produzir conteúdo, eu amo gravar. É algo que tá assim, no meu sangue mesmo. E eu posso estar mal, eu posso ter acordado, sabe, dizendo assim, eu não quero levantar da cama hoje, eu tô sentindo dor, eu tô incomodada, gravidez, não quero produzir nada, não tô afim. E quando eu vejo, eu já tô gravando, já tô produzindo e eu já tô virou diferente, virou hábito. Mais uma coisa que a gente precisa entender também, né, no começo pode parecer difícil, mas é só começar para virar um hábito. É só começar. E aí fica muito mais fácil. Quando a gente fala de malhar, é que porre. Mas basta começar. Com Quando certeza. a gente não vai, a gente sente falta. Keila, eu queria saber outra coisa de você. Tem internet e tem... Eu vi você com essa característica sua, assim, meio despachada, engraçada. Mas eu vi você fazendo um negócio também muito legal na rua, que é o Me Conte Aí. O Mãe Conta Aí. Mãe Conta Aí. Qual é a ideia? Como é que nasceu esse projeto? Como é que você idealizou e começou a executar essa história? Esse projeto, a gente pensou há uma média de uns 3 meses atrás. A gente. Eu e meu assessor, Isaac. A gente sempre faz essas coisas em conjunto, né? Porque ele tem uma mente extraordinária e juntando com as minhas ideias sempre sai coisa boa. E aí ele chegou para mim e ele falou, Keila, que tal a gente gravar um quadro de rua sobre maternidade? Abordando mães e comentando sobre assuntos que são comuns, né, nessa vida da maternidade, ou então sobre assuntos do momento, o que é que elas acham. E eu falei, bora, vamos nessa. Eu sou topa tudo, né? Sim. Se eu vejo que vai dar certo ali, se eu vejo que tem um potencial de dar certo, eu simplesmente topo e acabou. E a gente começou. O primeiro assunto do podcast, do Mãe Conta Aí, foi comer placenta. Um assunto polêmico, né? Uau,
Tá. muito polêmico. E eu fui muito nervosa, porque era algo novo pra mim também. Eu Que nunca assunto tinha é esse, gravado comer nada. placenta? Eu nunca tinha feito nada daquilo. E aí eu perguntei pras mães se elas teriam coragem de comer placenta. E de onde você tirou isso? Gente, a gente começou a estudar na internet, né? Algumas coisas. E Isaac, inclusive, que falou: a gente pode iniciar com esse assunto aqui. Porque tem famosos, né, que comem a placenta no momento do parto. Ele citou, até eu esqueci o nome da famosa, que comeu um pedacinho, deu um pedacinho para o marido. Outras famosas que fizeram a placenta, mandaram encapsular para poder tomar, porque acreditam. O do encapsular eu vi, que era uma questão de DNA para Isso. depois você poder usar em momentos de alguma doença degenerativa. Isso. De poder, tá. Que acreditam que traz benefícios à saúde, né? Mas não tem nenhum estudo científico que comprove isso. E a galera tinha coragem de comer? Meu amor, várias me disseram, eu fiquei chocada. Você vai comer quando parir? Deus que me livre, não. Isso não, mas acredite, eu disse a Elisa que ninguém vai responder que vai comer placenta. E muitas responderam que sim. A metade que a gente entrevistou respondeu que comeria sim. Aí umas até brincaram, eu levo pra casa, faço a cebolada e como. E eu fiquei chocada, eu falei, gente, como Bom, assim? eu tô aqui pensando na loucura, né? Eu já fiz loucuras por um filho. Quando eu digo para meu filho que ele tá fazendo alguma coisa, eu falo, para que eu já chupei seu catarro. Aí ele, mãe, que nojo, você chupou meu catarro. Eu falei, claro que eu chupei várias vezes. Eu e seu pai. Então, assim, quando eu falo, gente, eu chupei catarro de uma pessoa, essa pessoa era meu filho, então você nem pensa, você chupa, porque você quer que aquele menino respire. Se me perguntassem, que rádio você ouve? Se me perguntassem, você comeria uma placenta para ter um benefício do seu filho de tantos anos, não sei, me trouxesse o benefício daquilo ali, talvez eu não pensasse duas vezes. Mas a pergunta só, você comeria a placenta? Não. Mas que beneficia meu filho? Talvez, nem sei. Entendeu? Se fosse pra minha filha, eu comeria, sem pensar duas vezes. É isso, cara. Mas, a mãe não pensa. Mas comer por um achismo, né, de que aquilo ali poderia trazer um benefício pra mim em relação à recuperação no pós-parto, em relação ao aumento da produção do leite, eu não comeria. Porque minha mãe, quando eu pari a Ayla, ela me disse, minha filha, a gente vai comer cuscuz. A gente vai tomar mingau. De leite. Você vai virar uma vaca leiteira. Então, tem várias outras formas de você fazer isso acontecer. Então, por esse motivo, eu não comeria. Mas você foi uma vaca leiteira? Fui. Arrasou? Fui. Eu não. Eu não, sabia? Chorei tanto, sofri tanto na primeira de Guido. Eu sofri muito porque eu fiz redução mamária quando eu tinha 17 anos. Você parindo e eu tirando fazendo peito. Redução. Isso é internet. Eu fiz uma redução, então quando eu engravidei, eu tinha um peito muito cheio de leite, maravilhoso, assim, bonitão, mas não saía na quantidade que ele precisava. Então o Guido emagreceu muito, mais do que precisava logo no início, e a gente precisou, ela falou, mãe, você precisa entrar, doutora Margarete Fialha, pediatra maravilhosa, um beijo. Você vai precisar entrar aí com um negócio aí, uma fórmula. E aí eu chorei muito, porque meu sonho era amamentar muito. E antes da fórmula, a fórmula eu dava com, eu esqueci o nome agora, mas era um caninho que eu colocava toda madrugada, era uma loucura. Um caninho que eu botava no bico do peito para ele tomar, dentro da mamadeira, para ele chupar o meu peito com a fórmula, entendeu? Você conseguiu entender? Era como se fosse uma fazia um gagal, né? Fazia um gagal, era uma sondinha. Fazia o gagal, ficava aqui, assim, no meio do meu peito, colocava um tubinho bem fininho dentro da mamadeira que vinha no meu peito, eu tinha que grudar ele aqui, e aí quando eu dava, ele pegava o bico do meu peito com a sondinha. Então ele mamava bichinho, achando que era meu peito, mas era sonda. Mas aquilo era... Enfim, eu adorava aquele contato, mas assim a gente ficou por 4 meses. Depois eu falei, deu, né? Pedi pra parar, parou a banda, bora realmente botar só gagal, porque a mãe tá exausta, fiquei exausta. Fiquei muito triste, fiquei exausta. E aí no segundo filho, eu pedi a mamadeira na quarta da maternidade. Falei, traz a mamadeira. Mãe, você não vai nem tentar? Eu falei, eu vou tentar, eu vou dar, eu vou querer o contato, mas pode trazer a mamadeira que eu não quero mais filho sofrendo, não quero mais filho emagrecendo, não quero mais nada. Então, minha filha, a mãe aprende tudo, tudo. Verdade. Incrível. Tá. E aí, eu queria saber agora. Reconquistou, deu uma zerada na vida, fechou o Instagram, teve suas 2 filhas, regeneração da vida de presente do céu.
muito nova, 21 anos, pelo amor de Deus, 21 anos, eu estava fazendo o quê? Me formando, na minha primeira faculdade ainda. Depois eu fui morar fora, depois aconteceu tanta coisa, cantei em banda, meu Deus, eu fiz muita coisa depois dos 21. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Onde é que você quer chegar? Ou você vai vivendo a vida, deixa a vida me levar? Como é que anda a cabeça de Keila? Eu tenho sonhos, né? Todo mundo tem sonhos, metas, mas eu aprendi uma coisa. A gente não pode simplesmente almejar coisas o tempo todo, sabe? Querer realizar coisas o tempo todo incansavelmente e esquecer de tudo que a gente conquistou e do momento que a gente está vivendo. Teve um período da minha vida, depois que eu já tinha tido a Aileen assim, que eu fiquei muito ensegueirada, querendo muito crescer, querendo muito alcançar, né, metas, enfim. E acabei esquecendo, né, do que realmente importava para mim, que era minha filha, que estava em casa ali, precisando da minha atenção. Às vezes eu acordava no celular, ia dormir no celular, sabe? Então hoje, Keila simplesmente coloca como prioridade, né? É Deus na minha vida em primeiro lugar, em segundo lugar minha família, em terceiro lugar minha profissão. Genial. Né? Então hoje eu tenho um horário para poder trabalhar, né? Às vezes dá para fazer de manhã, às vezes não, a gente vai e faz à tarde, às vezes é à noite, mas eu preciso tirar um momento do meu dia para dedicar 100% à minha família. E aí a gente tem esse tempo de qualidade, né? Eu sento com a Ailinha, a gente pinta, a gente sai, leva ela para tomar sorvete, para fazer alguma coisa. Mas isso é muito essencial, sabe? Porque às vezes você luta tanto para alcançar coisas, para realizar metas, e aí você chega naquele determinado lugar e você não se sente feliz, sabe? Você fala, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. O que é isso? É o que você perdeu durante todo esse tempo que você estava ocupado tentando chegar nesse lugar. Tentando chegar a alguma coisa. Né? Você falou uma coisa que eu sempre tento me lembrar, assim, que é batido, já é bem batido, mas não fique gastando o seu tempo só querendo chegar em algum lugar. Aprecie e curta a jornada, porque é ali que mora a grande alegria, é ali onde a gente se abastece da felicidade que importa mesmo. Né? E se perceba, né? E olha onde você já está. O tanto que você conquistou. Porque se eu falar da Keila de 5 anos atrás, eu vou dizer, nossa, meu Deus, morava no São Caetano, na Gomeia, passava várias dificuldades em casa com meu pai e com minha mãe, a gente veio, né, de uma família humilde. E hoje, né, eu moro super bem, dentro de um condomínio, tenho a minha qualidade de vida, consigo pagar minhas contas em dias, sabe? Então, minha filha tem saúde, eu tenho saúde, minha família tem saúde, eu tenho meus pais do meu lado. Então, eu já tenho tudo. Amém. Né? Tem mesmo. Eu tenho tudo. Keila, para a gente terminar, qual seria a sua mensagem? O que é que você deixa para as mulheres que nos assistem? Para as pessoas que nos assistem? Posso pensar um pouquinho? Pode. Me pegou de surpresa. É algo que você... É isso. Se tudo acabar hoje, eu queria ser lembrada assim, com isso, com essa ideia. Com essa mensagem. A gente corta isso aqui, né? Você tem muito tempo. Não corta nada, que aqui a gente não corta nada. Lu, então, a minha mensagem para hoje é que a gente não desista. Boa. Sabe? Que a gente não desista, que a gente lute, que a gente persevere. Por mais que a situação esteja, sabe, num estado extremo e que você não consiga enxergar uma saída, que você não consiga enxergar uma melhora daquilo ali, que você ache que a sua vida acabou naquele instante, como eu achei. Boa. Sabe? Mas eu não desisti. Hoje eu tô aqui, feliz, sorrindo, contando você. Desculpa. Hoje eu tô aqui sorrindo, feliz, contando para você o momento que eu vivi na minha vida, que me trouxe muita dor e sofrimento. Mas hoje eu tô nesse lugar, sabe? De me sentir realizada, de me sentir uma mulher muito forte, de saber que tudo isso que aconteceu na minha vida foi necessário para eu me transformar no que eu sou. Então, a mensagem de hoje é você não desistir, é você perseverar,
É você lutar todos os dias para poder transformar a sua realidade ali em algo diferente. Boa. E o principal, ter muita fé em Deus. Né? Entregar nas mãos dele, porque ele sim pode virar sua vida do avesso e transformar, meu amor, em um dia, sua vida que estava ali num porre, numa situação delicada, te levar a uma posição muito melhor e você olhar para trás e dizer, nossa, eu saí disso para isso aqui, como assim, Deus, você fez isso comigo? Genial. Foi isso que ele fez. Genial. Veio uma música na cabeça. Eu e minhas músicas. Amei. Ah, obrigada. Vou contar um negócio pra você. A mensagem pra mim que ficou no meu coração e eu queria deixar aqui antes de terminar tá dando tudo errado, isso que ela falou. Manda alegria, manda a tristeza passear. Manda ela passear e fala, hoje não. Só por hoje, não. Não tô aqui pra você. Porta fechada na cara dela. Porque a gente tem um grande poder de ressignificar as coisas. E, porque Deus faz, mas Ele te dá o reminho para você remar. Ele te dá barco, Ele te dá maré, Ele te dá tudo, mas é preciso fazer, é preciso dar ação. O ponto de partida tem que ser seu, né? Às vezes o ponto de partida pode ser dele, para dizer, é por aqui, eu acho. Mas você precisa caminhar. Você precisa fazer sua Você parte. precisa andar. Verdade. Senão você vai ficar ali no ponto de partida. Eu amei. Obrigada. Obrigada a você. Que a gente se encontre mais vezes. Você tá com barriga, não dá pra chegar pra frente, né, minha amada? Menina, a barriga já Tá de 8 meses. Gente, que ela tá barrigudésima. Deus te abençoe, te dê uma menina com Amém, muita, Lu. muita saúde. Que a gente se encontre mais vezes por aí, Nós vamos. viu? E agora eu vou passar a te acompanhar, já tô lá, mas eu vou te acompanhar e vou fique lá acompanhar que essa você vai história. gostar. Você vai Viu? gostar. Daqui a pouco uma Maitezinha chega, né? Não vai ser só a Ailinha no meu dia a dia, agora vai ser cuidando de uma de 3 anos e uma bebê recém-nascida. Eu não posso terminar sem te perguntar um negócio. Rápido. Tá. Sair da caixinha de toda a organização que eu faço. Segundo filho. Quando eu engravidei do segundo filho, eu tive uma sensação diferente da primeira gravidez. Está acontecendo com você? O zero. É o mesmo sentimento que você tem? Igual? Não. O que você está sentindo? Eu queria te ouvir. Nossa, você me pegou. Como foi? O que é que você sentiu na primeira? E se eu pudesse te perguntar assim, qual é a diferença dessa segunda gravidez? Qual a diferença de ser de mãe de segunda viagem? Eu tenho toda a minha. Qual é a sua? Rapaz, na primeira gravidez de Ayla, como eu falei pra você, né? Desde quando descobri que tava grávida, em momento nenhum, eu tive aquele momento de, mas eu poderia estar fazendo outra coisa, sabe? Ao invés de estar aqui grávida, não. Desde quando eu descobri, eu simplesmente fiquei com um alto astral lá em cima. Eu falei, é minha primeira filha, é o que vai mudar a minha vida, transformar a minha história. E realmente foi o que aconteceu. E agora de Maitê, eu já sou uma outra pessoa, né? Eu já sou uma mulher diferente. Eu consigo enxergar com outros olhos. Ela não tá simplesmente vindo para me curar, para me tirar de uma situação. Ela simplesmente está chegando na minha vida com tudo já no seu devido lugar, só para trazer mais alegria. E eu só consigo imaginar isso, vendo a relação dela com a Ailinha, de como vai ser lindo que a Ailinha vai me ajudar a cuidar dela, de como vai ser esse crescimento. Então, eu acredito que seja isso. A gravidez de Ayla, a minha expectativa era que ela me tirasse daquele lugar. E ela realmente pra você me teve um tirou. sabor de resgate e Maitê vai chegar numa casa regenerada. Com certeza. Só para trazer mais lindo. alegria. Querida, depois eu compartilho minhas sensações das 2 gravidezes. Um beijo. Beijo, Meninas, Lu. fiquem com Deus. Até o próximo Pode Inspirar. Obrigada, Urma Studios, por disponibilizar essa linda e grande casa com grandes profissionais. Tony, muito obrigada. É ele que faz nossos cortes, ele que tira nossas fotos, ele que faz nossas vidas. Jamais estaria fazendo isso aqui sozinha. Sou muito, muito grata por essa casa aqui. Você precisa gravar um podcast, você precisa fazer cortes, você trabalha com internet e precisa de uma boa luz, de uma boa câmera, de bons lugares para fazer conteúdo. Essa casa aqui é uma casa maravilhosa. Eu recomendo de olhos fechados, porque é onde eu moro, é onde tem a minha cozinha, que eu preparo coisas gostosas, igual Pode Inspirar. Um beijo, fiquem com Deus.